Olá, pessoal. Sou o professor Aldrin de Lima Fontão e a gente está aqui com a nossa disciplina de projeto integrador para a ciência dos dados. Bem, nós estamos no primeiro módulo, em que vamos tratar sobre resolução de problemas. Tendo em vista o que vocês já discutiram, inclusive, em disciplinas anteriores, eu acho que é muito interessante a gente começar discutindo como que a gente descobre um produto a partir dos vieses de dados. Então, o que a gente vai conversar nessa disciplina e a partir deste módulo é como a gente descobre um produto que tem o núcleo, né, assim, as principais funcionalidades ao redor do dado. Então, uma principal atividade para a gente começar é descobrir o que é esse produto. Mas por que a gente vai precisar descobrir algo? O software é invisível, o dado é invisível, é diferente de uma cadeira, é diferente desse computador, esse dispositivo, esse celular com que você está vendo essa aula. Então, o software que a gente produz, o que é mais próximo dele é o que é o código que a gente vê, ou se for o dado, é uma planilha, é um CSV, é um JSON, enfim, são arquivos que contêm uma determinada informação a partir daquele dado. Mas, de qualquer forma, eles são invisíveis. Né? É o grande problema que a gente lida quando a gente está produzindo software. E aqui a gente vai ligar dois modelos do ambiente do cenário real, que é o software, né, que tem o modelo ao redor dele, e também o modelo do dado. Então, a gente precisa descobrir como a gente concretiza esse produto de software baseado em dados. Bem, então, a descoberta de produto ou product discovery, como vocês podem escutar por aí, ou depois podem achar outros conteúdos, inclusive da curadoria em torno dessa disciplina, ao redor desse termo, é uma disciplina dentro da área de produto, de engenharia de produto, que explora, né, todos aqueles elementos que a gente vai lidar com métodos, como que a gente se desafia, como a gente diverge, como a gente converge para produzir produto com foco, né, no software e também em dado. Então, o que a gente quer hoje é discutir em conjunto, é aprimorar esse conhecimento sobre como a gente usa uma abordagem criativa que vem lá da área de produtos para dentro da engenharia de software, da engenharia de dados e da ciência de dados. Então, o que é a descoberta de produto? Bem, no primeiro ponto, o tópico diz que é um processo contínuo de exploração e validação de ideias antes da gente desenvolver um produto. Então, quando a gente está falando da perspectiva de produto, vocês usam produtos, né? Como eu falei dos dispositivos com que vocês estão consumindo essa aula, vocês usam produtos alimentícios, consomem, né? Vocês usam produtos audiovisuais. Então, independente da área, o produto tem uma exploração e validação da ideia do que ele vai ser desde a sua concepção. Então, a gente está explorando e validando a concepção para definir o escopo desse produto, para que durante essa fase de descoberta a gente chegue mais próximo do que vai ser esse produto na operação. Dentro da nossa área, a gente lida com o produto em produção, né, o produto implantado e o produto em operação também. Então, só para a gente aqui ir se acostumando com os outros termos que eu vou usar durante essa disciplina com vocês. Então, é um processo contínuo. Por que eu quero destacar que é contínuo? Porque, apesar de estar nas primeiras fases de um projeto, né, toda vez. Eu vou reduzir aqui, gente, para projeto, vocês vão entender que eu estou falando de projeto de software baseado em dados, o que é um acordo nosso. Então, apesar de estar dentro de uma fase inicial de um projeto, ele lida com a preocupação de antecipar escopo, como esse produto vai funcionar na mão do usuário, né? Como ele vai lidar com os dados, como ele está aderente a regulamentações ou leis. Então, essa descoberta, como diz o segundo tópico aí do slide, ela também vai envolver a identificação de frustrações. Aí no slide está como problemas e necessidades dos usuários. A gente fala que na descoberta de um produto, a gente quer resolver uma frustração, certo? E para a gente identificar uma frustração, que é o que motiva, engaja a gente no uso de uma ferramenta tecnológica, a gente quer identificar qual é o problema que alguém passa e qual é a necessidade desse grupo de usuários. E a partir dessa descoberta, a gente vai gerar, nós vamos testar soluções
e vamos definir qual é o escopo do que tem que ser construído para criar valor. Nossa, criar valor? Sim, criar valor. É um valor emotivo, é um valor econômico, né? É qualquer tipo de valor que dispare uma importância do uso daquele produto por um determinado grupo de usuários. Nossa, professor, mas tem a ver com software e tem a ver com dados, sim. Principalmente num ambiente em que o grande volume de dados, eles traz informações e inteligência, né? E é o grande ali player, né? O grande insumo de, inclusive, competitividade e inovação entre as empresas. E para que a gente utilize, também um dos objetivos da gente querer utilizar a descoberta de produto é porque ela garante que a equipe esteja trabalhando nas funcionalidades, ou seja, naquilo que o software, o seu sistema deve fazer, evitando desperdícios e focando em criar produtos que realmente resolvem o problema. Então, a gente vai estar, a partir da descoberta de produto, divergindo, né, discordando e convergindo e concordando num processo criativo para a gente definir o que é realmente que aquele produto de software baseado em dados ele precisa resolver. Bem, então, como eu coleto dados sobre os problemas que esses usuários enfrentam para entender contexto e motivações? Essa atividade ela está conectada, inclusive dentro do curso de vocês, você já deve ter escutado que o cientista de dados, por exemplo, ele lida com, a partir da estatística, a criação de modelos baseados nos dados, né? Que aí depois esse modelo é base para outras atividades dentro da inteligência artificial ou outras disciplinas da computação. Então, aqui a gente coleta dado fazendo benchmarking, a gente coleta dado fazendo entrevista, a gente coleta dado olhando o que, que as pessoas reclamam ao redor de produtos similares em sites, como Reclame Aqui, por exemplo. Se você trabalha com aplicações móveis, você vai olhar o que, que os usuários estão avaliando dentro das lojas sobre aquele aplicativo. Então, isso te dá dados, um volume de dados para você compreender o que, que os usuários enfrentam, qual é o contexto que eles estão envolvidos e as motivações. Vale destacar que dentro da descoberta de produto, explorar o problema está muito conectado ao domínio. Como assim, professor? Tipo, conectado ao domínio. Por exemplo, nós somos da computação, né? A nossa área mãe, como a gente chama dentro da ciência. Mas tem alguns problemas que a gente resolve, grande parte deles hoje é muito fortemente conectado ao domínio. Por exemplo, vou trabalhar com sistemas jurídicos. Eu tenho que ter profissionais ou conexão, né, com profissionais especialistas dessa área. Vou trabalhar com sistemas baseados em dados para saúde. Preciso, para explorar problema, que haja dentro desse processo de product discovery, pessoas desse domínio. Vou trabalhar com um ambiente que é sobre a pescaria, né? Então, assim, engenharia de pesca, por exemplo. Eu preciso de profissionais para explorar o problema e conseguir coletar dados, entender esse contexto e motivações. Somente nós, com a nossa perspectiva da computação, a gente não consegue explorar todo ali o corpo de conhecimento ao redor daquele problema. Um próximo elemento fundamental é gerar soluções. Então, depois que a gente explorou o problema, identificou o que é, o que não é, qual é o limite, né, o que, que esses usuários enfrentam, como é a jornada deles, quem eles são, a gente vai começar a idear, né? O que que é idear? É justamente um termo que eu usei anteriormente com vocês, que é a gente divergir sobre esses dados que foram coletados e sintetizados para gerar soluções potenciais. Brainstorming, prototipagem, teste, brainstorming, chuva de ideias. Então, beleza, vamos pegar aqui o usuário ele quer identificar, por exemplo, a partir de um dado um conjunto de dados que ele coleta sobre espécies de peixes em uma determinada região, né, em determinados biomas do país. É um pessoal que faz pesca esportiva, por exemplo, e eles querem ali explorar determinados novos nichos ou procurar novas espécies. Então, a partir disso, eu vou fazer um brainstorm, eu vou pegar qual é a frustração deles. Ah, talvez é na locomoção, talvez é que o dado ele não se combina com alguma outra informação que seria importante, como a informação de clima, né, meteorológica, algo assim que poderia ajudar a agilizar algum campo, né, ali dentro a agilizar alguma ação, né, desse grupo de pessoas que precisam se locomover pelo país e ter ali uma experiência mais eficiente, mais positiva. Então, vocês escolhem um conjunto de problemas e necessidades e vão
explorar isso, ter ideias de forma livre, é o brainstorm. Prototipar. Então, prototipar, por exemplo, eu vou criar, né, visualizações da interface ou visualizações daqueles dispositivos que são concretas, que eu consigo obter depois feedback se eu estou no caminho correto. E testar com os usuários. Né? Tem uma máxima, inclusive, trazendo aqui para vocês, dentro da área de empreendedorismo, que conecta com a nossa área, que a gente precisa testar logo, né, em largura, para a gente ver o que a gente tem de problema ali e validar nossa solução. Então, dentro dessas abordagens de descoberta, a gente tem essa oportunidade de fazer testes com um grupo mais reduzido de pessoas, naquele tempo que nós temos dedicados a isso, para validar hipóteses, né? Se a gente colocar essa funcionalidade, isso agrega valor, se a gente colocar essa funcionalidade, realmente esse grupo que faz pescaria esportiva vai conseguir ter uma experiência mais positiva com o nosso produto de software, com esse apoio. Então, isso está relacionado a essa validação das hipóteses. E um outro elemento é a validação contínua. Durante o processo de descoberta, de você estar descobrindo alguma coisa, você sempre está atento. Então, se vocês estão descobrindo como se faz um prato culinário, né, vocês estão atentos ao som, né, atentos ao cheiro. Então, é uma validação contínua quando você está descobrindo algo novo. O seu corpo e o seu cérebro ainda não abstraiu completamente aquilo. E isso acontece também na descoberta do produto. Você está e a sua equipe está num processo de validação contínua e iterativa. Iterativa, ciclos. Quando a gente fala de laços de repetição, a gente tem iterações, né? Então, são ciclos que eles terminam aquela atividade. Então, eu inicio essa validação e concluo para que ela me forneça insumos, informações de refinamento daquelas ideias, daqueles protótipos, as informações a partir dos testes, para que eu realmente entenda se eu estou com uma solução atendendo a necessidade dos usuários. Quais são os nossos objetivos ao escolher utilizar uma abordagem de descoberta de produto? Primeiro é reduzir incerteza, né? Ninguém quer trabalhar, ainda mais vocês, né, que trabalham com software, com dado, né, que é o cerne aqui do nosso projeto integrador dessa parte do curso de vocês. A gente não quer trabalhar com incerteza. Incerteza impacta em orçamento, incerteza impacta em valor que a gente investe, incerteza também impacta até no engajamento das pessoas no uso do nosso produto. Então, a gente quer diminuir a incerteza, a gente trabalha num ambiente competitivo, né, ou cooperativo, de organizações de qualquer nível. A gente quer diminuir a incerteza sobre os usuários, quem são os usuários das nossas soluções, e a gente vai fazer pesquisa e experimentação. Nossa, a gente vai fazer pesquisa científica nesse cenário? Não, gente, mas a abordagem de descoberta de produto é uma abordagem sistemática que te permite ter uma decisão resiliente. O que é ter uma decisão resiliente? É que quando você aponta o que vai ser resultante da sua descoberta de produto, o que você está identificando, o que você está identificando do produto, para ser mais específico, ela é uma decisão que ela é argumentada, ela é fundamentada. Então, a abordagem te traz isso. E isso, pelo fato dela ser fundamentada, ela reduz a incerteza, né? Porque, eu consigo aplicar isso. Realmente, esse aqui é o grupo de usuários. Nós vamos atacar essas funcionalidades. E a equipe confia, e a empresa confia nisso. Alinhamento estratégico. Então, a gente está garantindo, por meio dessas abordagens, que nós estamos alinhados com os objetivos estratégicos da organização, né, suportando essa visão de longo prazo que a nossa organização, a que fazemos parte, tem. E focar em produtos que realmente entreguem valor ao usuário, maximizando a adoção desses produtos, né, e a satisfação. Quais são os benefícios dessas abordagens? Evitar o desenvolvimento de funcionalidades desnecessárias ou mal projetadas. Inclusive, isso daqui é um problemão. Às vezes a gente acha que identificou como implementar de uma forma correta uma funcionalidade daquele produto, e quando a gente chega lá na frente do projeto, a gente percebe, nossa, faltou a gente considerar uma determinada base de dados, para a gente contextualizando aqui para o curso de vocês. Nossa, eu podia ter cruzado com uma outra base para enriquecer mais o que eu quero que o usuário visualize em torno do dado ou que apoie a decisão a partir desse dado. Né? Então, isso é muito ruim a gente identificar lá na frente. Porque isso vai fazer com que, de certeza, ao final, ali, na etapa que acontece esse problema, a gente retorne
etapas ou fases do projeto para a gente ter que refazer coisas. Inclusive, mais à frente, a gente vai falar sobre essas fases de projeto, né, dentro aí do que vocês têm que entregar na disciplina. Então, isso te permite economia de tempo, de dinheiro e de esforços. Benefício, redução de risco, a gente acabou falando da incerteza. A incerteza é um risco, né? Então, se vocês perceberem uma jornada ou um elemento da vida de vocês que há alguma incerteza envolvida, há um risco também, né? E aí vocês querem mitigar, trabalhar com isso. Mas quando a gente lida com e utiliza a abordagem de descoberta de produto, a gente tem uma validação precoce. A gente entende se a gente está desenvolvendo o que deve ser desenvolvido de produto de forma precoce e antecipada, minimizando assim os riscos de falhas ao lançar esse produto, tá? O outro benefício é o aumento da eficiência. A equipe de desenvolvimento, eu vou usar também a equipe de engenharia, que está ao redor daquele sistema baseado em dados, aí que a gente vai ter diversas pessoas e papéis atuando. A gente vai ter tanto os desenvolvedores de software, seja o front-end, back-end, ou full stack, a gente vai ter testador, a gente vai ter líder técnico, vai ter arquiteto, vai ter engenheiro de dados, ciência de dados, analista, né? Então, pensem como que vocês nesse ambiente, numa equipe diversa de papéis, conseguem dispor de clareza sobre o projeto, né, sobre o que precisa ser construído e o porquê que isso precisa ser construído para os profissionais. Há um alinhamento interdisciplinar também, então a gente acaba facilitando comunicação, e comunicação é um problema clássico dentro da área de computação, e a gente facilita isso e alinha esse conhecimento interdisciplinar entre as áreas envolvidas em torno do projeto. Inclusive, eu mencionei no início da nossa conversa, e vocês já devem ter tido contato com isso, que equipes que lidam com ciência de dados não só são equipes formadas por desenvolvedores. A gente tem a interdisciplinariedade envolvida ali. Então, a gente vai ter, em algum momento, você vai assumir o papel de cientista, outro de engenheiro, em outro você é arquiteto, outro você é DevOps, outro você é Dev, outro você é design, enfim, tem esses papéis envolvidos. É um alinhamento interdisciplinar, tirando, né, as pessoas que não são da computação ainda, né, que estão ali ao redor do projeto. Então, a gente quer garantir que todos tenham a mesma compreensão. Uma das abordagens existentes para fazer descoberta de produto, e que eu gostaria muito que vocês exercitassem, uma das que eu vou apresentar aqui, durante o projeto, né, as atividades que vocês vão executar, uma delas é a Lean Inception. Nós temos a Lean Inception completinha e nós temos a versão relâmpago. Aqui eu vou falar da versão completinha, tá? Vejam que a abordagem Lean Inception, ela roda ali durante os 5 dias da semana. Então, de segunda a quinta-feira, vocês têm atividades, né, considerando um dia de trabalho, né, que a gente, durante as abordagens ou processos dentro da nossa área, a gente lida com o dia de trabalho, né, em inglês, para a galera que curte o inglês, as working hours, né. Então, a gente tem 4 horas pela manhã para executar uma atividade, tem o almoço e tem mais 4 horas à tarde para executar o outro momento do Lean Inception. Nossa, professor, mas assim, tem que ser feito em uma semana. Sim, as abordagens descobertas, elas são curtas mesmo. Tá? E justamente para ter essa aceleração, tem um viés aí da agilidade dentro da nossa área, justamente para ter essa agilidade, a gente compreender com que produto a gente está lidando. Então, eu vou passar por cada elemento, mas aqui para vocês terem uma visão geral, eu estou fazendo, inclusive, uma retomada de algumas coisas que vocês discutiram para que a gente relembre e chegue aqui no contexto de ciência e de dados, né, com um negócio mais aplicado e que a gente consiga avançar na disciplina de forma mais efetiva. Então, na segunda-feira, a gente tem um kickoff, então a gente reúne com a equipe, explica o que vai acontecer, né, explica quem são as pessoas envolvidas, qual é o domínio, onde estão as ferramentas, como que vai ser o agendamento, como que são nossos horários, certo? Quem são os facilitadores de toda a Inception. E aí, ainda durante a manhã, a gente discute o que é esse produto, o que ele não é, né? Ele é parecido, ele tem funcionalidade de algum outro produto, não tem? O que é o diferencial em relação a um outro produto, ok? Depois, a gente, à tarde, né, a gente esquematiza essa visão, né? O que ele é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz. A gente converge para montar uma visualização e chegar a pontos que estabeleçam essa tabela,
né, com esses termos, o que ele é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz. Beleza, isso nos ajuda no escopo. Vamos para outro dia, a gente vai definir as personas. O que é persona? É a representação de um grupo. Por exemplo, eu pertenço a uma persona dentro aqui do conjunto de disciplinas da AGEAD. Então, eu sou um professor que atua gerando conteúdo e apoiando aí a formação de vocês. A persona é o Aldrin? Não, a persona é o professor, né, que lida com essa geração de conteúdo. E aí vai ter características que outros professores têm próximos da minha. E com isso, a gente consegue ter um agrupamento como se fosse uma população, né, em torno daquelas pessoas, e a gente não precisa analisar individualmente, mas que frustrações, que necessidades, quem são essas pessoas, o que elas fazem, com que elas trabalham ao redor, né, desse domínio com que eu estou pensando um produto. À tarde, a gente vai falar, olha, a persona professor especialista da GEAD, como é a jornada dela em torno do domínio? Falar, o Aldrin, ele tem que gerar isso daqui, aí ele tem que ler um material, ele tem que ler um guia, aí depois ele tem que gerar uns determinados documentos online, aí passa por avaliação, conversa com coordenação. Então, ele tem uma jornada com esse produto. Qual é a jornada da persona estudante, né, do curso que está ligado aqui ao FMS Digital? Qual é a persona? Qual é a jornada? Então, a gente vai discutir a jornada dessas personas, que são as personas prioritárias. Na quarta-feira, a gente faz o brainstorming, a gente conhece as personas, a gente sabe o que o produto é, o que ele não é, faz a visão, né? E aí depois a gente vai para as personas e a gente vai para as features, que são as funcionalidades. Bora lá, pessoal, vamos discutir o que vocês imaginam que esse produto faz, beleza? Depois do almoço, nós vamos pegar todas essas informações que nós geramos, né, até a quarta-feira de manhã, e nós vamos fazer uma avaliação técnica de experiência do usuário e de negócios. Isso, dentro da engenharia de software, a gente vai chamar de estimativa. A gente vai estimar o valor. Então, quanto de esforço técnico eu tenho para entregar essa funcionalidade? Que é esse Ezinho que está aí antes do coração. Qual é a experiência que o meu usuário vai ter? Qual é a melhoria de experiência que o meu usuário vai ter quando lidar com essa funcionalidade dentro do produto? É o coraçãozinho. E a cifra, ela está relacionada ao valor de negócio, né? O que aquilo agrega do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista de redução de custo, né? De valorização, né? Que traz ali um impacto mais econômico, né? Ao redor. O que eu estou dizendo não é só para o bolso da pessoa, mas, por exemplo, eu vou agilizar a vida do professor com esse sistema e ele vai reduzir ali ele vai reduzir o tempo que ele gastava com isso no dia a dia, e com isso ele consegue fazer outras coisas, então ele aumenta a produtividade dele. Isso vai impactar num elemento econômico, então acaba sendo um valor de negócio também, beleza? Então a gente faz essa revisão de todas as funcionalidades e a gente faz uma leve priorização. Depois a gente vai para a quinta-feira, que são as features nas jornadas. Vocês vão pegar todas essas features que vocês terminaram com as específicas revisões e vocês vão associar as jornadas. Beleza, então a ideia é só fazer associações nas jornadas e fazer essa revisão. E à tarde, vocês vão fazer o sequenciador, tendo em vista todas as jornadas, o que é comum dessas jornadas para essas personas e como que eu coloco priorização dentro dessas jornadas que são comuns, né, para as funcionalidades. Por exemplo, se imagine numa fila de banco, tem gente que tem prioridade, ou é independente de uma prioridade por lei, digamos que a gente não tenha prioridade por lei, é quem chegou primeiro ali na fila. Então, assim, e o que é, no nosso caso, que vai guiar quem tem prioridade? É a revisão técnica de UX e de negócio. Por fim, na sexta-feira a gente faz o Canvas MVP, que ela é uma abordagem que vai definir qual é o produto mínimo viável. O que a gente consegue entregar dentro do tempo que nós temos de projeto, né, com os elementos que levantamos durante essa semana. E aí, à tarde, tem um showcase, que é a apresentação da solução para stakeholders ou outras pessoas que são interessadas, né, no projeto, naquele produto, para que vocês conseguirem já obter uma validação. Bem, então, eu acabei dando uma visão geral,
para vocês, é que eu vou continuar refinando essa explicação, porque é importante, uma vez que a gente vai lidar com isso durante a disciplina. Então, falei da agilidade, ela é uma metodologia ágil. Vocês viram que há pessoas envolvidas a um kickoff, então a gente chama isso de um workshop. Ele é colaborativo porque as pessoas têm que estar disponíveis para participar, para discutir, para debater, para concordar, para discordar, tá? E o objetivo, ao final da Lean Inception, é ter o plano claro para desenvolver o seu produto mínimo viável, que ali no showcase é alinhado com as expectativas dos interessados, dos stakeholders. Então, visão do produto, a gente vai definir quais são, o que a gente vê, o que a gente percebe do produto e os objetivos dele. E também as necessidades dentro dessa jornada, assim, se vocês pensarem na jornada de vocês como estudantes, tem necessidade, tem frustração, né? Tem coisas divertidas, momentos, fases, é a mesma coisa que a gente está identificando para jornada de usuário. O Feature Brainstorm, que é quando a gente gera, discute, foca nas funcionalidades que vão agregar mais, né, valor ao nosso produto mínimo viável. E quando a gente pensa como a gente aplicaria Leanception, por exemplo, em um projeto de software que é baseado em dados? Por exemplo, a gente pode discutir, vocês podem fazer isso também e até trazer essa perspectiva dessa discussão, de repente, para o projeto nessa fase do curso de vocês. Como, por exemplo, uma empresa precisa criar um dashboard para monitorar indicadores chaves, né, que são os KPIs. Então, são indicadores-chave, né, de desempenho ali dentro da empresa. E para isso, elas têm grande volume de dados. Então, até aqui, né, talvez a novidade seja os KPIs, mas grande volume de dados. Como vocês lidarem com isso já é algo que vocês vêm escutando muito. A gente pode aplicar a Lean Inception nesse caso, como uma abordagem de descoberta de produto, para definir qual é o MVP do dashboard. Então, o que é esse dashboard? Quais são as métricas importantes, né, que eu preciso monitorar? Para quem eu preciso monitorar? Para quem que eu vou entregar? Como é a disposição, o desenho do dashboard? Como que é a jornada de quem vai utilizar o dashboard, né? Justamente para a gente entender como é a interação. Inclusive, durante essa fase, mecanismos de visualização do dado, qual é o gráfico adequado para exibir no dashboard, que informação se adequa ou deveria ser ajustada na visualização, dependendo da persona que está tendo o acesso àquele dashboard, entende? Então, essa descoberta vai te ajudar a enriquecer o valor do dashboard. Uma outra abordagem que pode ser usada é a Google Design Sprint, que é também uma abordagem de descoberta e que você consegue o objetivo do Google Design Sprint frente ao Inception é quando você não confia tanto na ideia que você está tendo, sabe? Às vezes a gente tem, sabe? A gente não tem visão, a gente não confia porque a gente não tem tanta visão daquela ideia, a gente não sabe como vender. Então, o principal conceito do Google Design Sprint é uma validação rápida, né, para justamente a gente conseguir identificar ideias potenciais. Bem, então, vejam que, professor, mas tem etapas parecidas, né? Sim, são abordagens de descoberta de produto. Então, vai ter ali um entendimento no primeiro dia, que é o understand. Então, quem são os usuários, quais são as necessidades deles, qual é o contexto, revisão dos competidores, né? A gente chama isso como benchmarking também. Então, você vai elencar produtos que têm funcionalidades próximas ou atuam no mesmo domínio para analisar qual é a diferença do seu produto para o deles. E você precisa, a partir dessas informações, formular uma estratégia de ataque, né, a partir do seu produto. No segundo dia, você vai divergir. Então, você está vendo a divergir. Então, todo mundo vai explorar suas ideias individuais, vai desenvolver soluções a partir da sua ótica, né, que é vision, né, e vai idear também. Ou seja, você vai idealizar o que você espera a partir das suas experiências, do seu conhecimento. Então, há um dia específico para vocês fazerem esse trabalho isolado. Depois tem a decisão, que é quando a gente converge. Então, a gente junta, vejam que ali no segundo dia está tudo separadinho, as setas. E no terceiro dia, na imagem, a gente tem um agrupamento, a gente faz uma sequência, né, que é o storyboard, né? Então, a gente conta a história da nossa ideia, agrupando a ideia de todo mundo, convergindo. No quarto dia, nós vamos prototipar, que é construir algo rápido, que precisa ser avaliado, que possa ser mostrado, que possa ser validado.
tá? Aqui a gente, do Google Design Sprint, a gente não foca em beleza, a gente foca se a pessoa consegue usar a funcionalidade para a gente coletar se é aquilo mesmo naquele caminho. E no quinto dia, nós mostramos esse protótipo para usuários reais, as pessoas que não estão no workshop. Isso é um workshop também, como a Leanception, ok? E aí que o teu objetivo e da tua equipe é aprender com esses usuários reais o que não funciona. Você não quer confirmar o que funciona. Você quer explorar o que não funciona. A gente quer explorar a frustração. Eu falo isso muito para os alunos. Quando a gente está usando uma abordagem de descoberta de um produto de software, seja ele para qualquer domínio, quando a gente vai com o usuário, a gente quer que ele mostre que ele está frustrado com alguma coisa, para a gente já resolver isso. Tá? A gente não quer flores, a gente não quer elogios, a gente quer, nossa, passa por um problema aí para eu ver, para eu identificar logo. Então, a ideia, né, de ambos, né, tanto do Leanception quanto do Google Design Sprint, é vocês terem essa validação com usuários reais. Bem, e se eu fosse aplicar o Google Design Sprint em projetos de software baseado em dados? Digamos que vocês têm uma empresa que quer implementar isso numa empresa, um sistema de recomendação para personalizar a oferta de produto para os usuários. No caso do Design Sprint, vocês podem usar, já que a gente não sabe ali ao ideal para aquele grupo de usuários, qual seria a abordagem mais indicada para recomendar algo, porque a recomendação ela é uma atividade bem difícil e desafiadora. Não do ponto de vista de implementação, mas do ponto de vista de retenção de usuário. Vocês gostam de toda hora ter recomendação de propaganda, por exemplo? Então, imaginem quando a gente não pensa direito o que a gente vai recomendar de produto. E como é essa recomendação? Quem utiliza iFood, outros aplicativos que envolvem recomendação, o próprio Uber, né? Vou pegar o iFood. Né? Se você vê, se você muda de cidade, uma cidade que você já se movimentou, mas, né, é uma recomendação que ela é baseada em conteúdo, que é como você interage, gera dados de interação dentro da aplicação, para a gente ir conectando aqui com os dados, e ela pode ser colaborativa também, né, quando eu estou em ferramentas, por exemplo, de redes sociais, ou outros índices que eu consigo, a partir dos dados que um amigo, por exemplo, interage, como eu tenho o meu amigo que tem uma forte conexão por mim a partir da rede social, talvez eu possa recomendar para essa pessoa também um outro produto, porque ela faz a parte do ciclo de convivência daqueles amigos. Né? Então, só para a gente entender como o Design Sprint pode ajudar a gente a descobrir e discutir. E também, claro, a prototipagem rápida das interfaces, né, para que a gente consiga validar esse sistema de recomendação. Bem, quais são os desafios existentes em descoberta de produto, pessoal? Alinhar a equipe, né? Assim, é muito difícil, é desafiador, né? Não é impossível. Como você alinha a expectativa do seu time interno? Aí vejam, né, que aqui a gente está falando não só de um time de engenharia de software, mas de um time também de engenharia de dados, ciência dos dados, de IA, alinhar a expectativa entre todo esse povo, por exemplo, né, dentro dessas equipes, né, que eu conversei com vocês agorinha, tem gente que está manipulando diversos indicadores que são importantes para o seu desempenho, para montar que a sua equipe, para demonstrar que a sua equipe está entregando o valor. Então, durante essa descoberta, é bem desafiador a gente equilibrar essas percepções de descoberta de modelos específicos. O modelo do software, o modelo do dado, o modelo da IA, por exemplo. Tá? A validação adequada, então a gente tem um tempo reduzido, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer uma validação eficaz das ideias, né? Principalmente quando a gente tem acesso restrito ou limitado aos usuários, restrição de tempo ou mesmo de acesso às pessoas. Então, você tem que planejar rodar uma descoberta de produto quando realmente, no final dela, você consegue fazer o showcase ou validar com os usuários. Então, você vai ter que considerar, por exemplo, digamos que eu esteja disponível só daqui a um mês. Vocês vão rodar a descoberta de produto agora? Não, porque vocês precisam da minha validação enquanto usuário. Eu sou uma persona crítica para vocês validarem. Vocês não podem rodar. Se vocês contam comigo e vocês têm o contato e não conseguem encontrar, por exemplo, outra pessoa que tenha ali, que esteja na mesma persona que eu. Ok? Então, isso é bem importante de deixar claro aqui.
Incerteza de mercado, o mercado muda, mercado amanhã é outra coisa, daqui a pouco é outra coisa. Então, quem trabalha com mercado financeiro, por exemplo, produz para o mercado financeiro, né? Então, adaptar produto à necessidade real pode gerar risco dele ficar, né, obsoleto. Limitação de tempo e recurso, né? Então, assim, ele é comprimido, porque a gente tem prazo apertado, a gente tem pessoas que já estão alocadas a tempo de projeto. Então, isso acaba, em algum momento, comprometendo a profundidade da pesquisa e validação, tá? Para aquele tempo. Quando eu estou trazendo os desafios aqui para vocês, gente, é para vocês estarem conscientes de que isso está ao redor da descoberta de produto, mas as pessoas lidam de como resolver isso. A gente vai ver durante a disciplina como ir lidando com essas limitações. Bem, como ferramenta de prototipagem, além do clássico, né, papel, caneta, quadro, pincel ou giz, a gente também tem Figma, Sketch, o Adobe XD, que vocês conseguem criar protótipos. Também temos mapa de empatias, estratégias e técnicas para identificação e mapeamento de personas, que aí a gente consegue ter templates, modelos de que informação a gente precisa para entender essas necessidades, essas frustrações, né? Inclusive até o uso mesmo de IA generativa, para a gente gerar a imagem daquela pessoa, para a gente aproximar, porque a persona ela também tem que ter um nome, tá, gente? Então, isso vai ajudar vocês aí durante. Então, como considerações finais daqui dessa unidade, a gente tem durante esse projeto integrador que vocês compreendam que descobrir produto, inclusive vocês terão que executar nessa disciplina, é crucial para a gente ter sucesso a longo prazo. A gente precisa. Ah, professor, mas eu poderia fazer engenharia de requisito no início. Poderia sim, não é um problema, mas complementem com etapas de descoberta de produto, testem isso durante a disciplina para vocês passarem por essa experiência. Professor, então depois da abordagem de descoberta de produto, eu preciso ainda rodar uma engenharia de requisitos, delimitar, identificar, documentar? Precisa, gente, tá? Ela é uma etapa inicial de definição desse escopo e validação das ideias. Aí você avança as fases de projeto normalmente, tá? Vamos falar também sobre as fases. Adaptação às novas tecnologias, então a gente consegue usar trabalhos, né? Inclusive coloquei um trabalho de uns alunos aqui do Laboratório de Engenharia de Software da Faculdade de Computação, que trabalham com engenharia de prompt para apoiar a geração de protopersonas durante a descoberta de produto. Indico que leiam, vai estar no material da curadoria. Eles mostram lá como usar ferramentas de IA, como ChatGPT, Gemini AI, enfim, para conseguir apoiar umas fases da descoberta de produto, avaliado cientificamente, resultados, inclusive, também com comentários de aceitação positivos aí do pessoal da indústria. Então, como utilizar isso para apoiar, né, se adaptar com essas ferramentas que a gente vem lidando? Muito importante que não adianta nada você usar essa ferramenta de IA generativa, por exemplo, ChatGPT, se você não compreende o domínio, se você não sabe o que é uma persona, se você não sabe o que é uma jornada, se você não sabe o que é requisito. E aí a ferramenta ela não vai conseguir te ajudar a validar realmente a ideia. Bem, tem aqui algumas referências dessa aula, né? O Leanception do Paulo Caroli, né? E também sobre Sprint, né? O método usado na Google, mas não é a Sprint do método ágil do Scrum. Aqui eles reduziram, não é o Google Sprint, tá? Google Design Sprint. Então, são referências bem legais para quem quiser entender mais da área. Apliquem dentro do projeto das atividades específicas a essa unidade as reflexões em torno da descoberta de produto. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima unidade.